Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo. Hoje trazendo mais um vídeo de Django, do nosso curso de Django, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de views e templates, né? Como implementá-los, uma maneira mais simples de criar uma página, uma index, né? Uma página inicial e também como manipular alguns modelos de uma maneira mais simplista no Django, tá? Depois eu também vou elaborar um outro vídeo com permissões e tudo mais para acessar as nossas views, tá? Mas no vídeo de hoje é mais para uma introdução e para a gente criar as nossas views, os nossos templates mais simples, tá? Então só vou passar aqui para o ambiente. Então olha só, pessoal, quando nós falamos, até deixa eu mostrar esse slide aqui, ó. Esse é um dos slides que são preparados por mim, né? Então é bem interessante aqui, tem alguns pontos que nós precisamos visualizar, né? Esse aqui é de uma documentação antiga ainda do Django 2.2, né? O Django já está na versão 3.1.2 quando eu estou gravando esse vídeo. Mas o link, o URL da página onde fala sobre os templates, né? E a nossa DTL, que é a Django Template Language, eu posso colocar depois aqui na descrição desse vídeo, tá? O link mais atualizado para vocês poderem acessar lá em português, tá? Mas qual que é a ideia? Até o momento a gente criou, né, os nossos modelos e também já criamos alguns formulários, os quais são acessíveis via a API Shell do Django, né? Então a gente consegue manipular lá, como a gente viu, colocar o formulário num formato de parágrafo, colocar um formulário no formato de lista ou de tabela, né? Mas eles ainda não estão acessíveis pelo web browser, né? Então, para a gente poder fazer isso, nós precisamos utilizar essa tríade, né? Essa tríade que é as views, os templates e também as URLs, tá? Então, qual que é a ideia principal? A URL é basicamente o endereço, né, que o usuário vai digitar, o endereço que ele vai acessar. Pode parecer algo bem trivial, mas é algo extremamente importante quando nós vamos programar nosso sistema, né? Então, o Django ele é conhecido por ter um framework para trabalhar com URLs amigáveis, né? Então a gente consegue manipular totalmente as nossas URLs e dizer exatamente qual view que vai ser acessada, né? Então é bem importante isso. Uma view em alguns outros frameworks web, né? Então, inclusive em Python, então em outras linguagens de programação, vocês vão ver muito o termo controller, tá? Então, por exemplo, quem já programou em PHP lá, utilizando Cake PHP, no PHP, por exemplo, ou no I do PHP, eles chamam de controller, né? Até mesmo no Java, quando tem Java Server Pages, eles também utilizam o termo controller, tá? E o termo view desses frameworks é o que no Django a gente chama de template, tá? Então, qual que é a ideia da view pro Django, né? Então, o Django ele trabalha com a arquitetura MVT, né? Que é Model View Template, e o V são as nossas views, né? É onde nós vamos colocar a nossa lógica de negócio, tá? Então, por exemplo, quando nós temos lógicas sobre os dados, algo que, por exemplo, eu tenho que, quando eu cadastrar uma determinada revista, tem que ter uma edição. Então, esse tipo de lógica a gente pode colocar, assim como também algumas outras lógicas mais específicas, né? Por exemplo, se o valor que o usuário inseriu lá estiver dentro de um determinado range, eu vou colocar uma outra informação armazenada na minha base de dados. Esse tipo de lógica a gente pode colocar todo nos nossos modelos, né? Que é o que a gente chama de lógica de dados. E nas nossas views nós colocamos a nossa lógica de negócios, né? Então, exatamente, por exemplo, o que vai ser exibido para o usuário, o que o usuário pode alterar ou não pode alterar. Esse tipo de lógica é a lógica de negócios que a gente chama, né? E que vai ser encapsulada ou vai ser programada nas nossas views, tá? Então, é muito importante que vocês tenham algumas coisas claras. Por isso até eu trouxe esse slide para esse momento do vídeo, né? Que é o seguinte, cada uma das nossas views, ela deve ter, né? Então, se ela for acessível para um usuário, ela deve ter uma URL específica. Claro que eu posso ter alguma view, algum método dentro da minha view
que não vai ser acessível para os usuários, né? Que o meu próprio sistema vai fazer a chamada para aquele método. Pode ocorrer. Mas se eu quiser permitir que um usuário acesse, eu preciso colocar cadastrá-la, né? Ou colocar esse endereçamento dentro das nossas URLs. Cada uma dessas views, ela pode ter um template específico. Então, por exemplo, eu posso ter um template específico para a minha página inicial, eu posso ter um template específico para uma página de login, eu posso ter um template específico para uma página de logout. Todas elas podem ter um template específico, tá? Ou a gente pode também, na verdade, eu vou ensinar aqui vocês a criar um template genérico que vai ser reaproveitado em algumas situações, tá? Que é o que muitas vezes a gente faz quando tem um sistema um pouco maior, né? A gente não reimplementa tudo do zero, até porque ia dar um trabalho muito grande se tivesse que fazer algum tipo de alteração, né? Então, a gente acaba reaproveitando muito código. E esses templates, eles são programados, né? Eles basicamente, na verdade, eles são estruturados e colocada as suas definições utilizando aquela parceria, né? HTML, CSS e JavaScript, tá? No caso do Django, nós também temos algo que é muito importante, muito relevante, e nos auxilia muito, que é a DTL, que é a Django Template Language, tá? Que também vai ser um código que vai ficar dentro dos nossos templates. É muito importante dizer aqui que não é código Python, tá? Então, se vocês tentarem colocar código Python no lugar de um código DTL, não vai funcionar. Ele tem as próprias tags, as próprias características desse tipo de codificação, né? Que depois a gente vai ver alguma coisa superficial, mas eu também vou deixar já o link para vocês, como eu comentei, né, embaixo aqui na descrição, que tem lá todas as tags que podem ser utilizadas, tem tags para filtragem de elementos, para mudar, para pluralizar, por exemplo, a escrita de alguns elementos e tudo mais, né? Então, é bem importante que vocês deem uma olhada nessas tags todas. Inclusive, nós podemos implementar novas tags para DTL, né? Então, posso ter um sistema onde eu implemento algumas tags e essas tags são utilizadas dentro dos meus templates. Uma das principais diferenças é que quando eu tenho uma view, o código é Python, né? Então, ali sim, né? Assim como os nossos modelos, nós vamos programar em Python orientado a objetos dentro das nossas views, mas dentro dos nossos templates, não. Nossos templates é HTML, CSS, JavaScript e também código DTL, tá? Bom, dito isto, então, tem essa outra imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, que ela é bem interessante, eu até peguei ela na internet, tá? Aqui tem os créditos da imagem do Ryan Nivels. Mas por que eu estou trazendo ela aqui, né? Porque ela traz exatamente aquilo que eu gostaria de trazer para vocês nesse momento, né? Então aqui, por exemplo, o que acontece quando nós temos o nosso framework Django? Nós vamos ter lá um cliente que está acessando a nossa página para um web server, né? E aí ele vai utilizar o nosso WSGI, né? Que é o arquivo do framework Django que possibilita acessar esse código Python pela web, né? Aqui na imagem do Ryan ele não traz, mas tem um outro arquivo, né, que foi introduzido, que é de chamadas assíncronas, que é o ASGI, né, que fica disponível para a gente também dentro da pasta do Django, né. E o que vai acontecer? Quando o usuário acessa o nosso servidor web através desse WSGI, né, isso gera uma requisição. E essa requisição ela é inicialmente interpretada por esse arquivo urls.py. Tá? Ou urls.py, como desejar. E quando o Django faz um match, né? Então se ele encontra alguma regra que condiz com a URL que o usuário está tentando acessar, ou que ele está requisitando, então ele vai encaminhar isso para uma view. Essa view pode acessar algum determinado modelo, e esse modelo, como a gente já viu, vai acessar a nossa base de dados. Caso ele não... Eu posso ter views que não acessem nenhum modelo, tá? Então, ele vai fazer essa interação, se for necessária. O que ele vai fazer logo depois disso? Ele vai tentar pegar um template que foi determinado na nossa view, vai renderizar esse template com as informações que vieram porventura, por exemplo, do nosso modelo, da nossa base de dados, ou então que foram processadas ali dentro da nossa própria view, e vai encaminhar isso como uma resposta para o nosso cliente, certo? Então, essa é basicamente todo o caminho que existe nessa aplicação, né? O que existe quando um usuário acessa
uma URL do nosso sistema Django. Então, como vocês podem imaginar, e vocês já devem ter visto nos nossos vídeos, a boa parte disso aqui a gente não implementou ainda, né? O WSGI, sim, já vem por definição do próprio framework, né? Mas aqui ó, a gente não trabalhou nem com views, nem com templates, nem com as nossas URLs. A gente simplesmente trabalhou até agora com os nossos modelos, né? E trabalhamos também, claro, lá criamos alguns formulários até o momento. Mas então o que a gente vai trabalhar nesse vídeo hoje? É com essa tríade aqui, ó, URL, views e templates. Isso que vai permitir a gente poder acessar a nossa página web pelo navegador, tá? Então, dito isso, explicado isso, vamos voltar aqui para o nosso ambiente de programação, tá? Então, qual que é a ideia inicial? O que a gente precisa fazer? Eu gosto de diferenciar, de separar muito bem as implementações do que é o nosso aplicativo e do que é o nosso sistema em geral, né? O nosso sistema mais amplo, né? Porque eu sempre gosto de pensar da seguinte forma: quando eu desenvolvo um aplicativo, o app dentro do Django, quando eu crio esse app, eu gosto de imaginar que ele possa ser acessível, né? Que, na verdade, que ele possa ser utilizado em outras implementações do Django. Não simplesmente só na nossa implementação, né? Só no nosso projeto. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver uma aplicação que manipula ou gerencia usuários, eu vou querer que essa aplicação não seja específica de um projeto, mas que eu possa reaproveitar, por exemplo, essa aplicação em um outro projeto Django que eu tenha, né? Então, um belo exemplo disso é, por exemplo, eu posso fazer um app que dispara e-mails, né? E eu posso utilizar em todos os meus projetos Django esse aplicativo que dispara e-mails, então que me permite cadastrar um e-mail, enviar e-mails para os meus usuários que estão previamente cadastrados dentro do meu projeto Django. Então é muito importante que vocês consigam visualizar e que pensem sempre nesse formato, né? Então daqui a pouco, sei lá, tem alguma competição de programação que vocês estão participando, ou daqui a pouco até para agilizar o desenvolvimento enquanto numa empresa, né? Então vocês já podem ter lá os pequenos módulos, né? As pequenas aplicações, cada uma para uma finalidade específica, e depois acabar só utilizando todas essas aplicações no sentido que for o projeto de vocês, né? Para a gente poder criar a nossa aplicação, né? Imaginando que esse meu app é a parte do aplicativo, né? Então eu preciso, na minha visão, né? Pode ser que vocês sigam outros tutoriais aí na internet, ou já tenham visto outras formas, eles vão tratar isso de uma forma diferente. Eu gosto de ter dentro dessa nossa pasta principal aqui do nosso projeto, então eu tenho aqui meu projeto, eu tenho aqui uma pastinha com o mesmo nome que o Django cria, com todas as nossas definições, né, como por exemplo o arquivo de configurações. Eu gosto de criar aqui dentro um arquivo Python que vai ter algumas views mais genéricas, digamos assim. Então, por exemplo, a minha página inicial eu crio dentro dessa pasta do projeto, né? Então, o que é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Criar um arquivo views.py, tá? Então, dentro dessa pasta do Django Unchained. O que a gente precisa fazer para criar uma visualização? Então, ou uma visualização, não, desculpa, para a gente criar uma view, né? Então, um dos pontos que a gente precisa é algo que renderize a página, né? Então, dos métodos muito utilizados para isso é dentro de shortcuts, tá? O Django tem um pacote que são atalhos, né? Então, que fazem chamam diversos métodos que são utilizados para algumas coisas, e um desses atalhos que é muito utilizado, né, e que a gente vai ver muito aqui nas nossas implementações de views com templates, é o render, tá? O render, ele nos permite renderizar uma página. Então, nós vamos ter algumas definições, importando dados ou consultando dados na nossa base de dados, né? E trazendo esses dados, por exemplo, para a nossa template, né? Para a nossa página do usuário. Então, quem nos possibilita fazer toda essa renderização com base no template é esse atalho render, tá? Se vocês forem dar uma olhada, tem outros tutoriais que vão utilizar outros métodos mais específicos, né? Então, tem um outro método lá específico que me permite, verifica se tem essa página e se não tiver, me retorna um erro. Mas o render já faz toda essa manipulação
para a gente, tá? Então, imaginando aqui que a nossa página inicial vai ser a nossa index, né? Então, eu vou ter a minha função chamada index. Um detalhe muito importante, sempre quando a gente vai criar um método para a nossa classe, ou melhor, um método para as nossas visualizações, a gente sempre tem que passar o request. O que é esse request aqui? Esse request é a requisição que o usuário está fazendo para o nosso sistema. Então, é essa requisição aqui, ó, que eu tinha comentado antes com vocês. Ó. Quando o usuário solicita algo, chega para o nosso sistema um request aqui, ó, certo? Então, é esse carinha aqui que está vindo para o nosso usuário. Esse request é esse mesmo aqui. Ó. Então, nele vão conter todas as informações da requisição do usuário, tá? Então, qual o URL que ele desejou, se ele está autenticado ou não, qual o sistema que ele está usando, qual o navegador que ele está usando, tudo vem dentro desse request, tá? Bom, o que eu preciso fazer aqui? Eu gosto de criar um dicionário chamado contexto, tá? O que vai ter dentro desse contexto, professor? Ah, aqui faltou uma linha em branco, né? O que vai ter dentro desse contexto, professor? O contexto, para mim, literalmente o que a página vai ter, certo? Então, por exemplo, se eu vou pegar algum dado do meu banco de dados, eu vou colocar dentro dessa variável contexto. Por que eu faço isso? Porque me facilita muito na hora de retornar. Então, quando o usuário vai acessar a minha página index, eu vou retornar alguma coisa para ele. O que eu vou retornar? O nosso método render, certo? Aqui até dependendo da plataforma que vocês utilizarem, ele já vai dizer o que vocês precisam informar ali. Então, no caso aqui, ó, tem que ter um request, tem que ter um nome de template, tem que ter um contexto, que pode ser nulo ou não, um content type, né, que tipo de retorno que eu estou informando, né, um status e uma variável chamada using, né. Então, o que é obrigatório aqui? Eu ter o meu request, então esse request que eu estou retornando para ele é o mesmo que veio, só que notem, a gente vai alterar esse request, né? Então, vamos alterar com o quê? O segundo parâmetro que eu tenho que passar é o meu template, que eu vou passar para o meu usuário. Então, no caso aqui, eu posso colocar um template que não for criado ainda, né? Então vamos imaginar que a gente vai criar um home.html, esse é o meu template que eu vou passar para o meu usuário, e também essa variável contexto aqui, certo? Se vocês forem observar, nesse momento aqui nós não estamos passando nada para ela, né? Ela está indo sem nenhum valor, mas eu poderia ter aqui algum valor, né? Então, por exemplo, sei lá, nome vai receber o valor de Ricardo, por exemplo, certo? Apenas para a gente testar aqui nesse momento o nosso contexto. E pronto, é isso aqui a minha view. Claro que essa é uma view bem simples, né? Bem simplista. Nós podemos ter views mais elaboradas e devemos ter views mais elaboradas, e a gente vai ver como criá-las, né? Mas nesse momento, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter aqui uma visualização, uma view, né? Que vá nos renderizar a requisição que chegou do usuário com um template específico que nós queremos, com um contexto que eu estou passando aqui, que o nome é Ricardo, tá? Eu poderia pegar esse nome, por exemplo, oriundo da base de dados do usuário que está autenticado. Eu poderia pegar esse nome com base em alguma consulta que o usuário passou, algum parâmetro, tá? Mas lembrando, o que nós implementamos aqui? Nós implementamos uma view. Então, olhando essa figura, nós implementamos isso aqui de baixo, ó. Essa parte aqui, ó, uma view. Só que, como vocês bem sabem, nós vamos ter que ter uma URL e nós também temos que ter esse template aqui, que no caso nós criamos o template home.html, tá? Então tudo isso a gente precisa fazer, tá? Dito isso, a gente precisa fazer esse link aqui, só voltando aqui para mostrar, nós implementamos a nossa view, nós precisamos fazer esse link aqui, ó, entre a requisição que vem do usuário até chegar na nossa visualização. Nós temos que fazer essa perna aqui. Como é que a gente faz essa perna? Trabalhando esse arquivo aqui, ó, urls.py. Onde está esse arquivo? Dentro dessa pasta tem aqui, ó, urls.py. Esse arquivinho vai ter aqui umas explicações, né, do Django, como que a gente pode manipular, por exemplo, views genéricas, templates genéricos. Mas aqui eu vou passar para vocês alguns padrões mais específicos, tá? O que a gente pode fazer aqui? Então, vamos criar um novo path, tá? Isso aqui, como vocês podem ver, é uma lista, então todos os elementos têm que estar separados por vírgula, né? E eu vou dizer o seguinte,
Ó, o que ele está dizendo nesse caso de baixo? O path, ou seja, o caminho, a URL, né? Quando o usuário colocar lá servidor, né, e tiver um /admin, ele vai passar para esse arquivo de URLs que vai ser manipulado. Quando eu tiver o endereço do meu site fixo, eu quero manipular isso de uma forma diferente. O que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, dentro de um arquivo chamado views, vai ter um método chamado index. E eu quero que você passe para essa chamada esse método aqui. Ó. Esse método vai ser disparado quando o usuário acessar o meu servidor. Adicionalmente, eu posso colocar aqui ó, um nome para essa minha URL. Tá? Então, no caso, eu vou colocar aqui home. Tá? Esse nome vai ser muito importante quando nós formos manipular os nossos templates. Aqui, por enquanto, não vai ter utilidade nenhuma. Tá? Notem, aqui a minha IDL já está dizendo que está dando um erro, né? Eu não conheço esse views. De onde é que está vindo esse negócio? Então aqui a gente simplesmente vai colocar, ó, from. Onde que está o meu arquivo implementado views? Está dentro da mesma pasta. Ó. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, ó, from, ponto, né? Ou seja, da pasta onde você está, import views. Notem, ele já reconheceu aqui e já disse para nós, tá ok, eu encontrei o arquivo. Ah, eu poderia ter importado direto? Poderia, mas eu gosto de manter esse padrão porque nesse momento nós vamos ter aqui ó, que o arquivo views são todos os métodos que nós criamos aqui dentro. Tá? Então, por enquanto, nós temos apenas o método index, mas nós poderíamos ter outros métodos aqui. Bom, dito isso, nós já criamos a nossa URL, já está pronta. Tá? Então, nesse caso, se nós salvamos esse arquivo aqui, salvamos arquivos de views, e eu quero mostrar aqui para vocês o teste. Então, vamos colocar aqui, deixa eu entrar na pasta do meu projeto, onde é que eu estou? Aqui tá. Aqui tem um projects, tem um Django Unchained, aqui. Então, vamos mandar o nosso projeto rodar, né? Python 3, manage.py, run server. Vai inicializar aqui. Inicializou sem nenhum erro, né? Então já está disponível aqui ó, dentro do nossa 127.0.0.1 porta 8000. Então se vocês acessarem aqui na máquina de vocês, aí, se vocês estão fazendo passo a passo, né? 127.0.0.1 é a minha máquina local, né? O IP conhecido como o local. Na porta 8000, quem vai responder para nós vai ser o nosso Django. Tá, professor, mas deu um erro. Sim, esse erro era esperado. O que está dizendo esse erro para a gente? Olha só o que ele vai... É muito importante que vocês aprendam a analisar os logs, tá? Bem como aprendam a analisar esses erros aqui. Porque eles nos dizem muito, olha só. Então aqui, ó, me retornou um erro 500, certo? Erro 500 significa que foi um erro no servidor, não é um erro na requisição do cliente, é um erro no servidor. Então o cliente fez tudo certo, ele solicitou alguma coisa e o servidor é que causou um erro. Quando eu tenho aqui, ó, 404, ele está me dizendo, ó, tem uma página aqui que está chamando um favicon e não está sendo encontrado. 404 é objeto não encontrado, né? Como vocês já devem ter visto aí pela internet. Só que é muito importante aqui que vocês analisem, ó, tanto esse traceback que tem aqui no nosso log, quanto a página de erro de debug aqui do Django, tá? Que ele monta aqui pra gente. Se vocês forem analisar aqui ó, a última linha, ele tem aqui ó, o que lançou o erro, né? Qual foi o erro que foi lançado. Olha só o que ele diz aqui, ó. Template não existe, né? Template does not exist. Que é o mesmo erro que ele está mostrando aqui, ó. Então, ó, template não existe na página inicial. Só tem uma barra, então é a página inicial, né? E aqui no caso dessa página de erro do Django, ele nos mostra aqui, ó, que o template que foi solicitado é o home.html. E não, realmente a gente não criou esse template, né? Então não teria como essa página funcionar. O que acontece? Mostrando aqui na figurinha. Então, o cliente fez a solicitação para o nosso web server, né? Foi feita a solicitação para o nosso WSGI, chegou no arquivo de URLs, foi encontrada a nossa URL, olha só que legal. O nosso URL chamou a view, encontrou a view, só que nesse momento aqui ó, é que ocorreu o erro. Por quê? Porque não existe o template que foi solicitado, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos implementar esses templates. O que acontece? Primeiro de tudo,
por uma questão de padronização até, eu gosto de manter os meus templates dentro das pastas dos meus aplicativos, tá? Então, nesse caso, é um template genérico, né? É um template que é da minha página inicial, do meu app Django Unchained, mas que eu posso utilizar também. Lembra que eu falei que a gente vai criar alguns templates que são reutilizáveis, né? Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, dentro do template ou dentro das views que vão ser chamadas pela aplicação meu app. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu venho aqui no nosso arquivo de configuração, tá? Aqui vai ter uma variável chamada templates e eu altero essa variável. O que eu coloco aqui? Eu coloco o seguinte, dentro dessa pastinha aqui, dentro dessa variável, né? Eu vou colocar o meu diretório base, então base_dir. Se vocês forem analisar aqui o nosso próprio arquivo de configuração, nós temos aqui uma variável em algum lugar, aqui ó, base_dir, ó, que o próprio Django já faz essa solicitação, já faz essa verificação de onde está, né? E aqui embaixo eu coloco o seguinte, ó, então procura dentro do meu diretório base, né? Procura ali dentro uma pastinha chamada templates. Só isso, tá? Dessa forma, eu posso ter dentro desse meu diretório base aqui, ó, Django Unchained, uma pastinha chamada templates e colocar meus templates genéricos ali dentro. Além disso, se vocês forem ver, ó, tem aqui uma variável chamada appdirs, que está true. O que isso aqui significa, tá? Essa pasta significa que cada aplicação, né, que nós formos desenvolver pode ter a sua própria pasta com os seus templates. Então, nós podemos ter tanto uma pasta dentro dessa nossa pasta principal de templates, como também dentro das pastas específicas de cada um dos nossos aplicativos, tá? Então, feito isso aqui, já fizemos a alteração dentro do nosso arquivo de configuração, salvamos, e agora eu posso criar aqui, ó, dentro da minha pastinha Django Unchained, criar aqui uma nova pasta, novo diretório, e eu vou criar esse diretório com o nome de templates, tá? Que é exatamente o mesmo nome que eu coloquei no meu arquivo de configuração. Então, criado esse arquivo, isso já é suficiente para o nosso Django fazer a ligação, né? Então, ó, tem a pasta templates, ele vai buscar dentro desses templates aqui. Dentro dessa pasta, eu vou criar dois arquivos, tá? O primeiro arquivo que eu vou criar vai chamar base.html. E vou criar um outro arquivo também, que é o nosso home.html. Tá? Vamos criar mais um outro arquivo aqui, que vamos chamar de menu.html. Certo? Por que eu estou criando vários arquivos aqui? Eu estou imaginando que meu site vai ter diversas estruturas e depois eu vou acabar juntando todas essas estruturas. Se vocês quiserem, vocês podem criar, por exemplo, um arquivo header.html, footer.html, que vai ter só a parte de cabeçalho, só a parte de footer. Posso criar um outro que vai ser conteúdo, que vai ser manipulado depois, tá? O que vai acontecer? Nós podemos fazer com que esses arquivos eles se unam quando vão ser exibidos, tá? Então, o que é o nosso base.html? É o arquivo base, né? Aquilo que vai ter o mais específico, ou o mais simples de tudo. Onde que eu vou encontrar isso? Eu posso desenvolver aqui uma página em HTML, né? Utilizando código mesmo, ou, que é o caso que eu quero fazer, eu vou pegar aqui, vou acessar, por exemplo, o Bootstrap. Bootstrap. Tá? Vou pegar aqui a página do Bootstrap. Vou vir aqui pode ser em exemplos aqui. Ou em documentação, acho que ele tem... Onde é que tá? Aqui, ó. Starter Template, tá? Esse aqui é o template básico do Bootstrap. O que ele faz? Nada. Tá? Mas ele não vai exibir nenhum elemento, é isso que eu quero dizer, tá? Mas ele faz a definição em HTML5, coloca aqui o TF8 e também coloca a CDN já do CSS do Bootstrap, coloca aqui no caso um título para a página que nós vamos poder alterar, né? E também deixa um H1 aqui. Vocês podem utilizar outro framework se vocês quiserem, Materialize, Material Design, qualquer outro, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma. Então eu vou pegar aqui esse código, vou copiá-lo, vou voltar aqui e esse código vai ser
o meu arquivo base.html. Claro, vou fazer algumas pequenas alterações aqui. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quero mudar dentro desse meu template vai ser esse título. Então, aqui, esse título eu quero mudar aqui para Django Unchained. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar esse H1 e vou colocar assim, ó. Olá. E agora nós vamos aprender a nossa primeira tag em Django Template Language, tá? Que é a tag de print, tá? Ou seja, a tag para exibir uma variável. A tag para exibir uma variável é chaves, tá? E aqui dentro eu vou colocar o nome da variável que eu quero exibir. Nesse caso vai ser nome, tá? Logo depois vai ter um ponto de exclamação, tá? Salvamos esse arquivo. Eu vou fazer uma pequena alteração só para mostrar para vocês como está funcionando essa nossa página nesse momento. Então, ao invés de usar o arquivo home.html, eu quero usar o arquivo base.html. Nesse caso, implementamos a nossa URL, implementamos a nossa view, implementamos o nosso base.html, que é o que a gente está chamando aqui, ó, tá? Muito importante. Feito isso, já mudamos aqui o nosso título da nossa página, já colocamos aqui todas as configurações do Bootstrap e colocamos aqui um H1 que vai ter um olá e também colocamos aqui o que? A exibição de um nome. De onde está vindo esse nome aqui, professor? Está vindo da nossa view, que nós colocamos aqui, ó, que o contexto vai ter algo chamado nome, que o valor vai ser Ricardo. Então, se tudo der certo, vai aparecer uma página com Bootstrap, claro que sem nenhum elemento, né, simplesmente com as configurações iniciais do Bootstrap, e lá vai aparecer Olá, Ricardo, certo? Então, vamos aqui na nossa página, vou reiniciar o meu servidor, funcionou, então aquelas nossas alterações no arquivo de configuração funcionaram, e vou dar um reload na minha página. Percebam, não deu mais o erro, ou seja, o nosso template foi localizado, e ele exibiu aqui, ó, Olá, Ricardo. De novo, esse Ricardo não está no nosso código HTML, como vocês podem ver aqui no nosso base.html, ó, é uma variável que está sendo exibida, tá? Então, utilizando a Django Template Language, e esse valor está vindo dessa nossa view aqui, ó. Se eu alterar aqui o valor dessa variável, né, dizer assim, ó, por exemplo, nome agora não é mais Ricardo, é Yoda, né? Então, quando eu der um F5 aqui, olá Yoda, certo? Então, perfeito, já criamos a nossa primeira visualização com template já e com URL. Perfeito? Claro, não vamos deixar tão simplista assim, porque seria bem vazio de conteúdo, né? Então, imaginando que nós temos um sistema web, nós vamos querer menus, nós vamos querer outros elementos, mas tudo isso a gente vai criar nesse momento, tá? Então, olha só, o que a gente vai acabar fazendo agora por primeiro? Nós vamos pegar, vamos manipular o nosso próprio, esse nosso próprio arquivo. Lembra lá que a gente criou um arquivo base.html, nós criamos um arquivo menu.html e nós criamos um arquivo home.html, né? Então, olha só que legal que a gente pode começar a criar. Vamos pegar aqui dentro do nosso framework, né, o Bootstrap. Aqui ele tem alguns componentes e um dos componentes que ele tem é a tal da navbar, né? Vamos pegar aqui tem diferentes tipos de navbar, tá? Podemos pegar uma, então, por exemplo, essa navbar aqui, vamos copiar essa navbar. Vamos vir aqui dentro desse arquivo menu.html e simplesmente nós colamos esse código HTML aqui. Tá, professor? Mas ele não é um código HTML completo, né? Como vocês podem ver, é só da navbar. Mas esse arquivo é o meu menu. Então, nesse arquivo eu vou separar só os itens de menu. O que eu vou fazer? Não quero essa navbar simples, né? Eu quero aquela navbar que tem uma coloração, essa aqui, ó. O que eu preciso mudar? Essas classes aqui dentro da minha navbar. Então, eu vou copiar essas classes. Vamos lá. E aqui o que tem? Ó? Tem aqui, ó, navbar light, background light. Vamos mudar isso aqui. Esse navbar já está. Então, essas aqui são configurações para responsividade do site, né? Então, aqui tem as cores da nossa navbar. Eu vou colocar aqui, ó, dentro desse link inicial, então,
só olhando o exemplo aqui, né, nós temos navbar, depois temos home, features, pricing, about, né? Então, esse navbar seria o título do nosso site, né? Nós poderíamos colocar, por exemplo, aqui a logo da nossa empresa, né? Então, poderia ser aqui, nesse caso, Django Unchained, tá? E o primeiro item que nós temos aqui, ó, é a nossa home, né? Se vocês forem lembrar lá quando nós tínhamos quando nós criamos o nosso arquivo de URLs, nós colocamos aqui, ó, que a URL vazia vai chamar a view index e nós chamamos ela de home. Por que a gente vai utilizar esse home agora? Eu vou colocar aqui, ó, dentro desse meu href, eu vou colocar uma tag de Django Template Language. Opa, aqui, ó. Lembra que eu falei que a primeira tag que a gente aprendeu era a chaves? Aquela tag é uma tag de print de variáveis, né? Então ela imprime o conteúdo de uma variável. Quando todas as outras tags do Django Template Language sempre vai ser chaves e 1%. E eu fecho elas com porcento chaves, tá? E aqui dentro eu posso colocar os principais elementos que eu vou trabalhar, né? Ou as tags que eu realmente estou trabalhando. Então tem uma tag na Django Template Language que é URL. Essa URL ele vai montar uma URL para mim. Qual URL que eu quero montar? Eu quero montar a URL chamada home, certo? De onde está vindo esse home aqui, ó? Do nosso arquivo URLs, eu estou dizendo aqui, ó, o nome dele é home, certo? Se eu tivesse colocado aqui Ricardo, eu ia colocar aqui dentro do meu menu URL Ricardo, certo? Então é esse link que vocês precisam começar a pensar que estão sendo realizados, tá? Esses outros itens de menu, nesse momento, nós não temos, então eu vou simplesmente apagar isso aqui. O search pode ficar. Salvei esse meu arquivo. Se vocês voltarem aqui, não vai mudar absolutamente nada. Por que não está mudando absolutamente nada? O arquivo que eu modifiquei é o arquivo menu.html. O arquivo que estamos acessando é o arquivo base.html, certo? Esse é o nosso arquivo base, tá? Então ele vai conter todas as nossas principais definições, tá? Então quais os arquivos CSS que vão ser solicitados, que vão ser, entre aspas, importados, quais os arquivos JavaScript, tudo isso, essas definições mais básicas vão ser montadas dentro desse principal arquivo base.html. Dentro dele eu também posso criar alguns blocos de conteúdo, tá? Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou tirar esse código do H1, que foi simplesmente para um teste, né? E eu vou colocar aqui, ó, dentro do meu body, eu vou ter um bloco de conteúdo. Opa, vou ter um bloco, tá? É um bloco que eu quero chamar de menu, tá? E eu coloco literalmente dessa forma. Abre chaves, porcento, bloco de bloco, né? Menu, o nome que eu estou dando para esse meu bloco. Aqui ele está acusando erro porque eu não fechei essa tag. Então aqui eu vou colocar a mesma coisa. Só que agora eu vou colocar end block, que ele vai finalizar este meu menu aqui, certo? É basicamente isso, tá? Então eu abri meu bloco de menu e vou fechar meu bloco de menu. Aquele código que nós colocamos aqui em menu.html, se vocês quiserem deixar dentro do mesmo arquivo, é só colocar no lugar desse bloco aqui, tá? No meu caso, eu vou deixar em um lugar separado e vou criar um outro bloco aqui, ó, que eu vou chamar de bloco conteúdo, content. E também vou finalizar esse bloco aqui. Então, vou colocar aqui, ó, end block, certo? Feito isso, se nós formos lá dar um F5 dentro do nosso, dentro da nossa view, ele reconheceu, ó, não teve nenhum erro. 200 significa que ele identificou, ocorreu tudo da melhor forma possível, né? Deu tudo certo, só que não está exibindo nada para a gente. Por quê? Porque o nosso arquivo base.html tem simplesmente blocos, nós não colocamos nada ainda dentro desses blocos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer no seguinte, aqui no meu arquivo menu, eu vou dizer que isto aqui, e agora vem uma sacada muito bacana que tem dentro do Django, tá? Eu vou dizer o seguinte, que o menu, ele estende, né? Ele é uma extensão, ele implementa coisas a mais de um arquivo chamado
base.html, tá? Então, olha só, eu tenho o meu arquivo base.html, onde eu disse que tem um bloco chamado menu, e agora eu tenho um arquivo menu que estende o base.html. Só que eu não disse qual que é o meu bloco menu, né? Então, eu vou dizer dentro aqui que eu tenho aqui, ó, um bloco. Então, bloco menu é esse aqui, ó. End block. Certo? Então, o meu bloco menu está aqui. O que acontece? É como se o Django pegasse esse código aqui, é como se ele pegasse, não, ele faz realmente isso. Ele pega esse código que está dentro desse arquivo menu.html, vem aqui no base.html e coloca exatamente nesse ponto. Tá, professor, mas por que não coloca o código aqui então, já direto? Poderia? Poderia. Mas à medida que o nosso sistema vai crescendo, quando vê a gente tem um arquivo base.html com 900 linhas. E aí se dá problema, por exemplo, em um item de menu ou em um div, vocês não vão saber exatamente onde que está ocorrendo esse problema. Então, por isso que eu faço essa segmentação. Se der um erro no meu menu, eu sei que o arquivo que tem todos os meus itens de menu é o arquivo menu.html. Se der um erro nos arquivos que estão sendo importados, que não localizou alguma coisa, onde que vai estar esse erro? Vai estar no meu base.html. Se eu quiser alterar o título da minha página, onde vai estar? É uma definição inicial, uma definição básica, então vai estar no meu base.html, certo? Tá, mas e o nosso home? Fica onde? Então aqui, ó, o que acontece? O nosso home, eu queria basicamente que ele fizesse o quê? Que ele printasse o nome, né? Então nós tínhamos lá, olá, vírgula, fulaninho de tal, e uma exclamação, né? Só que só isso não basta. O que a gente precisa dizer? Eu preciso dizer o seguinte, que esse arquivo, ele estende alguma coisa. Qual arquivo que ele estende? Ele estende o nosso menu.html. Então, menu, opa, faltou aspas, menu.html. Tá? Percebam o que está acontecendo aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho um arquivo base.html, que o meu menu estende o base.html. E agora eu estou dizendo que o meu home estende o meu menu.html, certo? Feito isso, temos aqui o nosso bloco. Então eu posso colocar aqui, ó, bloco, conteúdo. Fecha bloco, end block. Né? Podemos colocar isso aqui com um tab só para facilitar a visualização. E agora, dentro da nossa view, eu quero dizer o seguinte, vai lá e renderiza o meu arquivo home.html. E agora a mágica acontece. Olha só, nesse momento nós temos a nossa página com, se vocês forem inspecionar aqui, né, o código-fonte, então vamos visualizar o código-fonte, com o nosso Bootstrap, né, então o nosso arquivo base.html, com o nosso nav, que está naquele menu.html, e também com o nosso conteúdo que está lá dentro daquele bloco que foi criado. Ah, professor, mas olha só, o que acontece aqui, né? O meu arquivo menu não tem o bloco conteúdo, mas o meu menu estende o base.html e eu defini aqui no meu base.html o bloco conteúdo, certo? Aqui, ó, nas linhas 17 a 19. Então, esse bloco aqui, ele é como se existisse dentro desse arquivo menu e é como se ele fosse substituído por esse código aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, H1, né, a nossa tag H1, que já é totalmente estilizada pelo Django, totalmente estilizada pelo nosso Bootstrap, e viermos aqui, nós já vamos ter exatamente o mesmo código que nós tínhamos antes. Se vocês quiserem mudar aquele Yoda, basta nós alterarmos aqui na nossa view, né? Então, por exemplo, Ricardo. Nesse momento, a página já passa a ter o Ricardo. Um detalhe muito importante aqui, bem bacana, é que o nosso home, se vocês clicarem com o botão direito e derem um inspect aqui nele, vai ficar muito pequena a letra, deixa eu aumentar, deixa eu ver pelo visualizar código aqui. Ainda deve estar pequeno.
aumentar a fonte. Aqui, ó. Se vocês forem reparar aqui, ó, no nosso home, ele já mudou o href aqui, ó, para barra. Ó. Se vocês forem verificar o nosso código do menu, a gente disse o seguinte, que o href do home era da URL home, certo? Então, percebam, nesse momento o Django já está fazendo a manipulação automática para a gente das URLs. Isso é muito importante vocês entenderem esse conceito. Ah, mas não seria muito mais fácil só colocar o barra? Sim, só que se vocês colocarem o barra, as URLs elas são estáticas. No momento que vocês fizerem algum tipo de alteração, elas deixam de funcionar. Então, por isso é muito importante a gente fazer essa manipulação pelas URLs utilizando o próprio framework do Django, tá? Já já a gente já vai brincar um pouco mais com as nossas visualizações, com as nossas views e com os nossos templates, e vocês vão ver que isso vai ajudar bastante, tá? Antes disso, podemos pegar aqui, por exemplo, esse meu home, vamos renomeá-lo, né? Nesse momento, dá um refactor aqui. E vamos colocar conteúdo, content, né? Porque basicamente ele é um arquivo de conteúdo. E aqui, no nossa view, vamos chamar o content, certo? Só para exemplificar como fica muito simples essa construção, ó, fizemos aquelas alterações e não mudou absolutamente nada aqui. Deixa eu só reduzir o zoom aqui. Não mudou absolutamente nada aqui, certo? Só para vocês verem como fica muito simples de utilizar essa forma de manipulação, um arquivo estendendo o outro, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um outro elemento. Pode ser, deixa eu ver, pode ser esse Jumbotron aqui. O que acontece? Ó? Aqui está o arquivo, ou melhor, as classes, né? Que criam esse carinha aqui. Ó. O que eu faço? Copiei esse código, venho aqui. Preciso mudar qual arquivo? Eu estou chamando na minha view index o meu arquivo content.html. Ele tem um bloco aqui ó, chamado content. E aqui dentro eu vou colocar esse Jumbotron, por exemplo. Só vou ajeitar aqui as nossas indentações. E aqui eu posso ter o seguinte, ó, ao invés de esse olá mundo, eu quero que ele mostre esse nosso olá aqui. Ó. Vamos substituir isso aqui. Posso ter esse restante de texto aqui exatamente igual, só para mostrar aqui para vocês. Se nós viermos aqui e recarregar a página, ele já mostra o Jumbotron, já com as configurações do Bootstrap, com o nosso código aqui, certo? Então isso é muito importante, é muito bacana quando a gente consegue começar a construir nossas páginas nesse formato, tá, pessoal? Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo da gente criando uma view bem simples, né, com alguns templates, né, e uma composição de templates utilizando o framework do Bootstrap, tá? Como criamos, né, essa tríade aqui de URLs, views e templates e como utilizá-las, né, por exemplo, com o framework Bootstrap. Então aqui já visualizamos isso. E no próximo vídeo agora eu vou mostrar como criarmos as views um pouco mais elaboradas, né? Então consultando dados da própria base de dados e também manipulando esses dados, tá? Feito, um abraço, até mais.